Olá pessoal, eu sou o Prof. Luiz e neste vídeo eu vou falar sobre o teste Q quadrado e a sua aplicação na psicologia e em pesquisas da área da psicologia. O teste Q quadrado, ele é uma ferramenta estatística que possibilita verificar a associação significativa, né, ou não, entre duas variáveis categóricas. Aí a gente pode pensar em alguns exemplos. Aqui no caso eu trouxe o exemplo com burnout. Existe uma relação significativa entre a presença de burnout, daí categoria sim e não, e a percepção de liderança tóxica? Sim e não. Por meio do teste, a gente consegue avaliar se os casos de burnout ocorrem de uma forma desproporcional em relação ao tipo de liderança que a gente vai ter. A gente consegue fazer essa mesma análise com outras categorias, né, com sintomas de ansiedade, com sintomas de depressão, com sintomas de diferentes diagnósticos e comparar com diferentes realidades, com frequências a que as pessoas são expostas. É muito interessante poder verificar também, então, a associação entre variáveis categóricas. Como que a gente interpreta? O nosso Q quadrado, se ele tiver um P menor ou igual a 0,5, a gente vai ter uma associação significativa. Caso o nosso valor de P seja maior que 0,5, vai indicar uma ausência de associação entre aquelas variáveis categóricas, e aí a gente não utiliza o teste, né, de Q quadrado, não vai trazer um dado útil para a nossa pesquisa, ou daqui a pouco a gente quer verificar e discutir, dependendo do nosso objetivo que está sendo estudado. Trouxe aqui o exemplo de um artigo construído com a professora Márcia e com a prof. Camila, em que se investigou os indivíduos com transtorno por uso de cannabis, se verificou o nível de impulsividade desses indivíduos, e foi realizado um teste quadrado para verificar associações entre variáveis sociodemográficas e a presença de impulsividade, déficits na impulsividade. E aí a gente verificou, aqui a gente consegue ter a variável coabitação e uso de álcool, que estariam associadas de forma significativa com a impulsividade. Vou deixar o artigo na descrição do vídeo, se alguém quiser acessar e ler, tem outras informações importantes no artigo. Bom, mas como fazer essa análise? Eu vou utilizar o software Jasper, que tem outros vídeos no canal utilizando esse software. Vou compartilhar com vocês a tela aqui do Jasper, com o banco fictício, pensando no nosso primeiro exemplo do burnout, como que a gente poderia trabalhar ele no Jasper. Um minuto aqui. Então, deixa eu compartilhar. Vou retomar aqui para vocês para ver de onde a gente tem de onde vem os resultados. A gente abriu o nosso banco no Jasper e aí a gente vai em frequências, tabelas de contingência, vai abrir a possibilidade para realizar o teste do Q quadrado. Bom, vou colocar então a liderança tóxica aqui, sim e não, e o burnout, sim e não. A gente vai ter aqui o valor do teste de Q quadrado, que teve um P menor que 0,05. Então, existe uma associação entre burnout e liderança tóxica. A gente consegue solicitar outros dados que são importantes, como porcentagens, e aí a gente consegue verificar que quando existe liderança tóxica, houve mais de 80% de casos de burnout e 19% dos participantes não tiveram burnout. Enquanto que onde não teve uma liderança percebida como tóxica, teve 36 casos 36% dos casos de burnout, e quando e 63% dos casos não teve diagnóstico de burnout na liderança não tóxica, considerada não tóxica. A gente consegue solicitar também outras estatísticas. Aqui a gente vai utilizar o V de Kramer, que possibilita como se fosse um tamanho de efeito, e aí a gente consegue ver que foi um tamanho de efeito considerado médio. Elevando o V de Kramer ao quadrado, a gente também consegue verificar a variabilidade da questão de burnout e liderança tóxica. Como que eu posso reportar também em formato de texto essa informação? Vou voltar para vocês aqui na tela do PPT, só um minutinho. E aí, um exemplo de como reportar. Podemos reportar em formato de tabela também. Então, dos 45 participantes, né, que estavam no nosso banco, aqueles que percebem seus gestores como uma liderança tóxica apresentaram uma prevalência elevada de burnout. Então, 80% dos participantes. O teste Q quadrado, né, reportamos o valor do Q quadrado, grau de liberdade, o valor de P,
revela que essa associação é estatisticamente significativa, indicando que a percepção de liderança tóxica está relacionada ao burnout. E o V de Kramer, né, com o valor de 0,44, aponta para uma associação de intensidade moderada entre essas variáveis. Sobrou um número 7 aqui sem querer, desconsidere. Ao elevar o V de Kramer ao quadrado, a gente tem um valor aproximado de 0,20, ou seja, 20% da variância na presença de burnout pode ser explicada pela presença de liderança tóxica. E aí a gente tem inúmeras aplicabilidades desse teste em psicologia de acordo com o nosso objetivo do nosso estudo. Seria isso para este vídeo e a gente se vê num próximo. Um abraço.